O ar no quarto de parto do Hospital Municipal de São Paulo estava carregado de umidade, típico daquela manhã chuvosa de novembro. A cidade lá fora pulsava com o trânsito caótico da Marginal Tietê, mas dentro da maternidade o mundo se resumia a gemidos, bip-bips de monitores e o cheiro metálico de antisséptico misturado ao suor. Ana Clara, 28 anos, sentia o corpo rasgado por dentro, cada contração uma onda de dor que a fazia agarrar as bordas da maca com unhas cravadas na pele. Seus cabelos castanhos, encharcados de suor, colavam na testa, e os olhos castanhos, geralmente tão vivos, agora estavam vidrados de exaustão. Você está quase lá, Ana. Empurra com força. Incentivava a enfermeira Maria, uma mulher de meia idade com sotaque paulistano carregado, enquanto ajustava o soro no braço dela. Ana Clara havia chegado ao hospital na madrugada, vinda de um sobrado apertado no bairro de Itaquera, na Zona Leste. O parto era o terceiro, mas o primeiro com complicações. Seu marido, Roberto, um mecânico de 32 anos, esperava do lado de fora, fumando um cigarro atrás do outro no corredor lotado. Ele não era de demonstrar afeto em público, mas Ana sempre acreditava que, no fundo, ele a amava. Ou pelo menos era o que repetia para si mesma nas noites em que as discussões viravam gritos. Tudo havia começado anos antes, quando se conheceram em uma festa junina no Sindicato dos Metalúrgicos. Roberto, com seu jeito bruto e mãos calejadas, a conquistou com promessas de uma vida melhor. "Vou te dar o mundo, Ana", ele dizia, enquanto dançavam forró ao som de um trio pé de serra. Casaram-se rápido, sem alarde, e veio o primeiro filho, Pedro, agora com 6 anos. Mas o mundo prometido nunca chegou. Roberto perdia empregos, bebia demais nos fins de semana e as brigas se tornavam rotina. Ana trabalhava como costureira em uma confecção no Brás, costurando roupas que nunca usava para sustentar a casa. Ela sonhava com uma família unida, como as que via nas novelas da Globo, mas a realidade era um ciclo de tensões e reconciliações forçadas. Agora, no hospital, a dor a ancorava no presente. "Eu não aguento mais", gritou Ana Clara, as lágrimas escorrendo pelo rosto inchado. O médico de plantão, Dr. Eduardo, um homem de 45 anos com óculos de armação fina e jaleco impecável, entrou na sala. Ele era conhecido na maternidade por sua calma em meio ao caos. Um profissional dedicado, formado na USP, que via dezenas de partos por semana em um sistema público sobrecarregado. "Respire fundo, Ana. O bebê está coroando. Mais uma, e ele nasce", disse ele com voz firme, mas gentil, enquanto posicionava as luvas estéreis. Roberto, do outro lado da porta de vidro, andava de um lado para o outro, o rosto vermelho de impaciência. Ele havia chegado atrasado, preso no engarrafamento da Radial Leste, e agora se sentia inútil. "Por que demora tanto? Essa mulher sempre complica tudo", murmurou para si mesmo, acendendo outro cigarro apesar do cartaz de proibição. Seus amigos do trabalho o zoavam por ser marido de primeira viagem de novo, mas ele odiava essa vulnerabilidade. Ana era sua, e o filho seria prova de que ele ainda valia algo. De repente um grito ecoou pela sala. O choro do bebê rompeu o ar úmido, e Ana Clara desabou na maca, ofegante, enquanto a enfermeira limpava o recém-nascido. "É um menino. Saudável. Parabéns", anunciou Maria, enrolando a criança em um lençol branco. Dr. Eduardo sorriu levemente, cortando o cordão umbilical com precisão. Hannah estendeu os braços trêmulos, e o bebê foi colocado em seu peito. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio e amor instantâneo. "Meu Lucas." "Oi, filhinho", sussurrou ela, beijando a cabecinha úmida. O quarto, por um momento, pareceu iluminado, apesar da chuva batendo nas janelas embaçadas. A enfermeira saiu para chamar o pai. Roberto entrou apressado, o cheiro de cigarro impregnado na camisa xadrez. Seus olhos se fixaram no bebê, mas logo desviaram para Ana, que ainda ofegava, pálida e exausta. "Demorou, hein? Eu aqui esperando como um bobo", resmungou ele, aproximando-se da cama. Ana tentou sorrir. "Vem ver ele, amor. Nosso Lucas." Roberto se inclinou, tocando o rostinho do filho com um dedo hesitante.
Mas algo em seu olhar endureceu. Talvez o cansaço, talvez o álcool da noite anterior ainda correndo nas veias. Ele é feio que nem você, brincou, mas o tom saiu áspero, sem humor. Ana riu fraco, mas sentiu um aperto no peito. Não fala assim, Roberto. Ele é perfeito. As costuras da episiotomia latejavam e ela só queria descanso. A enfermeira voltou com uma bandeja de instrumentos para os cuidados pós-parto, mas Roberto não se mexeu. Em vez disso, ele se sentou na cadeira ao lado, cruzando os braços. E agora? Vamos ter que criar mais um com esse salário de merda. Você acha que eu sou o quê, o Papai Noel? As palavras cortaram como faca. Ana piscou confusa. O que você está dizendo? É nosso filho, Roberto. A gente vai dar um jeito, como sempre. Mas ele se inclinou para frente, o rosto contorcido. Sempre você complicando. Se não fosse por você, eu estava melhor. Gastando com o hospital, com o médico. Isso tudo é culpa sua. A voz dele subiu, ecoando no quarto pequeno. A enfermeira parou, trocando um olhar preocupado com o Dr. Eduardo, que acabara de entrar para verificar os sinais vitais. Ana sentiu o pânico subir. Para, por favor, não aqui. Mas Roberto, cego pela raiva acumulada, as contas atrasadas, o carro na oficina, a sensação de fracasso, perdeu o controle. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira, e agarrou o braço dela com força, sacudindo-a levemente. Você me ouviu? Eu não aguento mais essa vida de pobre por sua causa. A dor no braço de Ana se misturou à exaustão e ela gritou, o bebê se mexendo inquieto em seu colo. Dr. Eduardo reagiu no instante. Ei, solte ela agora! Ordenou, avançando e separando Roberto com um empurrão firme. Seus olhos, por trás dos óculos, faiscavam de autoridade. A enfermeira pegou o bebê com cuidado, levando-o para o berço aquecido. Roberto recuou, ofegante, o rosto pálido ao perceber o que fizera. Eu só estava nervoso, doutor, não é nada. Mas o médico não recuou. Isso é agressão, senhor. Aqui no hospital, não toleramos violência. Enfermeira, chame a segurança. Ana chorava baixinho, o corpo tremendo, enquanto o mundo ao seu redor girava em um borrão de luzes fluorescentes e vozes abafadas. A chuva lá fora intensificava, como se o céu de São Paulo chorasse por ela. Naquele momento, o que ela mais temia, a família se desfazendo, começava a se materializar, e o Dr. Eduardo, um estranho bondoso, se tornava o primeiro escudo contra o caos. O corredor do Hospital Municipal de São Paulo ecoava com o som abafado de passos apressados e o zumbido constante das luzes fluorescentes. A chuva de novembro batia insistente contra as janelas altas, transformando o vidro em um véu cinzento que embaçava a visão da marginal Tietê lá embaixo, onde os carros se arrastavam como formigas em uma fila infinita. Ana Clara ainda tremia na maca, o braço marcado por dedos vermelhos que latejavam como um lembrete cruel do que acabara de acontecer. O bebê Lucas, agora no berço aquecido ao lado, choramingava baixinho, como se sentisse a tensão no ar. Seus olhinhos semicerrados piscavam para o mundo novo e hostil. Dr. Eduardo manteve a postura firme, os braços cruzados sobre o jaleco branco, enquanto observava Roberto ser escoltado para fora por 2 seguranças uniformizados. O marido resmungava protestos, o rosto corado de raiva e vergonha misturadas. Isso é um absurdo. Eu sou o pai do menino, caramba. Ela é minha mulher. Sua voz rouca, com o sotaque arrastado da Zona Leste, ecoava pelo corredor lotado de pacientes e visitantes. Um dos seguranças, um homem corpulento com cicatriz na sobrancelha, o empurrou gentilmente, mas com autoridade em direção à saída. Senhor, violência não entra aqui. Vá se acalmar lá fora ou vai para a delegacia. Roberto parou na porta, virando-se para Ana com um olhar que misturava súplica e fúria. Ana, me espera. Eu volto, tá? Isso é besteira. Mas ela não respondeu, os olhos fixos no teto rachado, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto pálido. A enfermeira Maria voltou correndo, com um copo d'água na mão, e uma expressão de preocupação maternal. Ela havia trabalhado ali por 20 anos, vendo de tudo. Partos milagrosos, mães abandonadas, maridos nervosos que cruzavam a linha.
Calma, filha. Bebe um pouco disso. O doutor cuidou de tudo. Colocou o copo nos lábios de Ana, que bebeu devagar, o líquido frio aliviando a garganta seca. Dr. Eduardo se aproximou da cama, ajustando os óculos e verificando o monitor de batimentos cardíacos. Seu tom era calmo, profissional, mas carregado de empatia genuína, o tipo de voz que acalmava até as pacientes mais agitadas. Ana, você está bem? Preciso examinar esse braço. Pode ter hematomas. Ana assentiu fracamente, estendendo o membro dolorido. Enquanto o médico palpava a pele com cuidado, ela sentiu uma onda de humilhação subir pelo peito. Ele não é assim sempre, doutor. Foi o estresse, o parto. A gente está passando por uma fase ruim. As palavras saíam entrecortadas, como se ela estivesse se convencendo mais do que explicando. Pensou em Pedro, o filho mais velho, esperando em casa com a vizinha Dona Rosa, uma viúva de 60 anos que morava no sobrado ao lado. Como explicar isso para uma criança de 6 anos? O sonho da família perfeita, que ela costurava nas noites insones na confecção do Brás, parecia desmoronar como um tecido mal acabado. Dr. Eduardo balançou a cabeça levemente, sem julgamento no olhar. Eu entendo que as coisas ficam intensas, Ana, mas o que vi não foi só estresse. Isso é agressão e aqui no hospital temos protocolo. Vamos registrar um boletim de ocorrência, se você quiser. Ou, pelo menos, vamos te dar suporte. Ele pausou limpando as mãos em uma toalha estéril. Você não está sozinha nisso. Tem uma assistente social aqui que pode ajudar com orientação. A porta se abriu novamente e uma mulher de uns 40 anos entrou, com um crachá pendurado no pescoço. Silvia, a assistente social do plantão. Seu cabelo curto e prático e o sorriso acolhedor contrastavam com o ambiente tenso. Oi. Ana Clara, sou Silvia. O doutor me chamou. Posso sentar? Ela puxou uma cadeira de rodas abandonada e se acomodou ao lado da cama, pegando um bloco de notas. Ana hesitou, olhando para Lucas, que agora dormia tranquilo, o peito subindo e descendo em ritmo sereno. Eu não sei. Roberto é o pai. Ele me ama, juro. Só bebe um pouco nos fins de semana e as brigas. A gente se resolve. Silvia assentiu sem pressionar. Eu sei como é complicado. Muitas mulheres passam por isso. Aqui em São Paulo, com o custo de vida subindo, aluguel em Itaquera tá impossível, né? As tensões explodem. Mas olha, você acabou de parir. Seu corpo precisa de paz para se recuperar. E esse menininho aí merece uma casa sem medo. Ela folheou o bloco, apontando opções. Tem o Centro de Referência da Mulher na Zona Leste, perto de você. Oferecem acolhimento, terapia, até ajuda com emprego. E se quiser, posso ligar para uma delegacia da mulher agora. Ana sentiu o peito apertar. Lembrou das noites em que Roberto chegava da oficina mecânica na Vila Matilde, cheirando a graxa e cachaça, e as discussões viravam empurrões. Ela sempre perdoava, pensando nos filhos, na promessa de mudança. Mas agora, com Lucas nos braços, algo mudava. A dor no braço era física, mas a no coração era mais profunda, uma rachadura na ilusão que sustentava a sua vida. E se ele voltar? Vai me bater de novo? Ou pior, levar as crianças? Sua voz tremia, ecoando a vulnerabilidade de tantas mulheres nas periferias de São Paulo, onde o machismo se entrelaçava com a luta diária pela sobrevivência. Dr. Eduardo interveio, checando os pontos da episiotomia. Por enquanto ele não entra mais aqui. A segurança vai monitorar. Foque em você e no bebê. Vou prescrever analgésicos e um calmante leve. Ele sorriu de leve, tentando transmitir segurança. Você é forte, Ana. Trouxe uma vida ao mundo hoje. Isso já é vitória. Silvia pegou a mão dela. Um gesto quente e reconfortante. Vamos devagar. Me conta um pouco da sua história. Como vocês se conheceram? Ana respirou fundo e as palavras começaram a fluir. A festa junina, as promessas, os filhos. Enquanto falava, a chuva lá fora diminuía para um chuvisco, e o sol fraco de novembro tentava romper as nuvens. No quarto, o ar ainda cheirava a antisséptico, mas agora havia um fiapo de esperança. Pela primeira vez, Ana se permitia imaginar um caminho sem Roberto, não por raiva, mas por necessidade. O apoio daqueles estranhos, forjado no caos do hospital público,
plantava a semente de uma transformação que ela nem sabia que precisava. Horas se passaram em um borrão de cuidados, trocas de fralda, mamadas iniciais, visitas de outras enfermeiras. Quando o entardecer tingiu o céu de laranja sujo, filtrado pela poluição da cidade, Ana adormeceu exausta, com Lucas aninhado ao lado. Sílvia havia ligado para Dona Rosa, garantindo que Pedro estivesse bem e prometido voltar no dia seguinte. Dr. Eduardo, antes de sair do plantão, deu uma última olhada no quarto. Ela vai ficar bem, murmurou para Maria, que assentiu. Mas ambos sabiam que a verdadeira batalha estava só começando. Fora daqueles muros nas ruas de asfalto rachado e corações partidos de São Paulo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com o sol lutando para atravessar a camada espessa de nuvens que pairava sobre a zona leste. O hospital municipal ainda fervilhava de atividade. Carrinhos de refeições rangendo pelos corredores, mães exaustas amamentando em quartos compartilhados, e o cheiro de café requentado misturado ao desinfetante. Ana Clara acordou devagar, o corpo dolorido, como se tivesse sido atropelado por um dos ônibus lotados da SPT Trans. Lucas dormia ao seu lado no berço, os dedinhos cerrados em punhos minúsculos, alheio ao turbilhão que girava na mente da mãe. O braço latejava sob o curativo, um hematoma roxo florescendo como uma flor indesejada, mas a dor maior estava no peito. Uma mistura de medo, raiva e um vazio que ela não sabia nomear. A enfermeira Maria entrou com a bandeja do café da manhã. Pão amanhecido, margarina e um suco de laranja aguado típico do SUS sobrecarregado. Bom dia, Ana. Come um pouco, vai te dar forças. O bebê tá lindo, hein? Comeu direitinho durante a noite. Seu tom era acolhedor, como o de uma tia que cuida de sobrinhos bagunceiros. Ana sentou-se com cuidado, ajustando o travesseiro atrás das costas. Os pontos da episiotomia ardiam a cada movimento, mas ela mordeu o lábio e pegou o copo. Obrigada, Maria. E... o Roberto? Ele ligou ou veio? Maria hesitou, limpando a mesa lateral com um pano úmido. Não, filha. A segurança está de olho. O doutor disse para não deixar ele entrar sem autorização. Melhor assim por enquanto. Ana assentiu, mas o estômago revirou. Durante a noite, em meio aos cochilos interrompidos pelas mamadas, ela revivera as cenas. O parto exaustivo, o choro de Lucas e então a fúria de Roberto explodindo como uma panela de pressão na cozinha apertada de casa. Culpa sua, ele havia dito. Palavras que ecoavam anos de brigas. As noites em que ele chegava da mecânica na Vila Matilde, fedendo a óleo e cerveja Brahma, e ela engolia os xingamentos para não acordar Pedro. Mas ontem, no hospital, tudo mudou. Pela primeira vez, alguém interveio. A porta se abriu e Sílvia, a assistente social, apareceu com um sorriso cansado, carregando uma pasta fina e um termo de café na mão. Oi, Ana. Dormiu um pouco? Trouxe um café de verdade do distributorzinho da recepção. Vamos conversar? Ela se sentou na cadeira, estendendo a xícara fumegante. O aroma forte de café paulista, preto, sem açúcar, como Ana gostava, trouxe um conforto inesperado. Ana pegou a xícara, soprando o vapor. Eu não sei por onde começar, Sílvia. Meu Deus, o que eu faço agora? Pedro está em casa com a Dona Rosa. Mas e se o Roberto for lá e... Sílvia abriu a pasta, revelando folhetos impressos com logos do governo estadual. Primeiro, respira. Você não está sozinha nisso. Ontem, enquanto você descansava, eu falei com a delegacia da mulher mais próxima, na Penha. Eles podem registrar o BO remotamente, baseado no depoimento do doutor e da Maria. É agressão física, Ana, e com você pós-parto isso agrava. Mas a decisão é sua. Muitas mulheres hesitam no começo, achando que é só uma fase ruim por causa das contas ou do estresse. Ana olhou para Lucas, que se mexeu no berço, abrindo os olhos escuros como os dela. É que a gente se casou jovem, sabe? Eu tinha 20 anos, ele 24. Na festa junina do sindicato, ele me olhou e disse que eu era a mulher da vida dele. Veio o Pedro, depois a gravidez do Lucas. Eu costuro no Brás o dia todo. Ganho uma miséria e ele na oficina.
perde o emprego, arruma briga no bar, mas ele me bateu de verdade só umas poucas vezes. Ou pelo menos, é o que eu digo para mim mesma. As palavras saíam pesadas, como se confessasse um pecado. Lá fora, o trânsito da marginal Tietê rugia, um lembrete da vida caótica que esperava além daquelas paredes. Silvia anotou algo no bloco sem julgar. Entendo. Aqui na Zona Leste, isso é comum demais. O machismo misturado com a crise, aluguel subindo, comida cara no mercadinho da esquina. Mas olha, Ana, bater não é amor, é controle. E com filhos piora. Pedro já deve ter visto coisas, né? Crianças sentem. Ela pausou, folheando um folheto. Tem o programa Maria da Penha em ação aqui no hospital. Oferecem abrigo temporário se precisar, terapia gratuita e até curso de capacitação para você. Imagina, com sua costura, poderia abrir algo próprio, quem sabe na feirinha de Itaquera. Antes que Ana respondesse, o celular dela vibrou na mesa de cabeceira. Um aparelho simples, rachado na tela, que Dona Rosa havia trazido junto com as roupas de mudança. Era uma mensagem de Roberto. Ana, me perdoa. Eu estava louco de nervoso. Tô em casa esperando você. Pedro tá chorando por você. Volta logo, amor. Não conta pra ninguém. O coração dela acelerou, um misto de pena e pavor. Ela mostrou a tela para Silvia, que franziu a testa. Não responde ainda. Bloqueia se quiser. Isso é manipulação clássica. Ele sabe que você ama os meninos e usa isso. Ana hesitou, os dedos tremendo sobre o teclado. Em vez de bloquear, digitou devagar. Fica com o Pedro. Eu tô no hospital com o Lucas. Não vem aqui. Enviou e desligou o aparelho, sentindo um peso sair dos ombros. Pela primeira vez estabelecia um limite. Lá fora, a chuva fina recomeçara, tamborilando nas janelas como um ritmo ansioso. Mas dentro do quarto, o ar parecia mais leve. Dr. Eduardo passou para a ronda, parando na porta com o estetoscópio no pescoço. Bom dia, Ana. Como se sente? Os pontos estão ok? Ele checou o monitor, ajustando o soro com eficiência treinada. Ana sorriu fraco. Melhor, doutor. Obrigada por ontem. Se não fosse você. Ele acenou, minimizando. É o meu trabalho, mas o mérito é seu por aguentar firme. Vou liberar você amanhã se tudo correr bem. E lembre, qualquer dor, volta aqui. Temos o posto de saúde em Itaquera para follow-up. Enquanto ele saía, Dona Rosa chegou, ofegante, com uma sacola de plástico cheia de frutinhas do mercado municipal. A vizinha, com seus cabelos grisalhos presos em coque e avental florido, abraçou Ana com cuidado. Minha filha, que susto! Pedro tá bem comendo mingau e perguntando do irmãozinho, mas o Roberto... Ele veio ontem à noite, bêbado, batendo na porta. Eu mandei embora. Disse que era para ele se envergonhar. Seus olhos marejados contavam a história de uma vida de solidão, viúva desde que o marido morrera de infarto na linha de produção da fábrica de vidros. Hannah apertou a mão dela, lágrimas voltando. Dona Rosa, eu não sei o que fazer. Ele é o pai, mas... E se eu for embora? Como eu crio 2 meninos sozinha? A idosa sentou-se na cama, pegando Lucas no colo com gentileza experiente. Você é nova, forte. Eu criei minha filha com costura e lavagem nos anos 80, quando o Brasil estava uma bagunça. Tem ajuda agora. Olha essa moça aqui. Apontou para Silvia, que sorriu. Vamos planejar. Hoje à tarde eu te levo para o centro de referência. Lá tem advogada que explica os direitos. Pensão, guarda compartilhada, se ele se comportar. As horas se arrastaram em conversas baixas, com Ana amamentando Lucas e sentindo pela primeira vez o apoio tecendo uma rede ao seu redor. O machismo que Roberto carregava, herdado do pai metalúrgico, das ruas de São Paulo onde homem manda na casa, começava a rachar sob o peso da realidade. Ela pensou em Pedro, imaginando-o correndo no quintal do sobrado, alheio ao drama dos adultos. Talvez, com o tempo, pudesse ensinar a ele que amor não dói. A chuva parou ao meio-dia, e um raio de sol fraco iluminou o quarto, refletindo no berço como uma promessa tímida. Ana Clara, exausta, mas determinada, via o contorno de um futuro incerto, mas seu, forjado na resiliência das mulheres da periferia, que costuram não só roupas, mas também caminhos de escape.
O sol da tarde filtrava tímido pelas janelas empoeiradas do hospital municipal, tingindo o quarto de um amarelo pálido que contrastava com o cinza do céu nublado. São Paulo, sempre imprevisível, ameaçava mais chuva, e o ar úmido carregava o cheiro de asfalto molhado, misturado ao café requentado da enfermaria. Ana Clara ajustava a alça da bolsa de maternidade nas costas, o corpo ainda pesado pela exaustão do parto e das noites mal dormidas. Lucas, embrulhado em um macacãozinho azul que Dona Rosa trouxera, dormia no carrinho ao seu lado, o rostinho sereno, como se o mundo não pudesse tocá-lo. Os pontos ardiam a cada passo, mas a dor era suportável agora. Um lembrete de que ela havia sobrevivido ao pior. Sílvia, a assistente social, caminhava ao lado dela pelo corredor lotado, carregando uma pasta com papéis e folhetos. Seu passo era prático, mas atento, como se soubesse que cada metro percorrido era uma vitória. Você vai alta hoje, Ana. O doutor assinou tudo. Vou te levar para o centro de referência da mulher na Penha. Tá perto de Itaquera. Lá a gente conversa com a psicóloga e a advogada. Não precisa decidir nada agora, mas é bom registrar o que aconteceu. Sua voz era baixa, confidencial, cortando o burburinho de mães com bebês no colo e visitantes carregando sacolas de supermercado. Ana assentiu, apertando a alça da bolsa com mais força. O celular, desligado desde a mensagem de Roberto, pesava no bolso da calça jeans velha. E o Pedro? A Dona Rosa disse que ele tá bem, mas eu sinto falta dele. Não quero que ele pense que eu abandonei. As palavras saíam roucas, carregadas de culpa. Ela imaginava o menino de 6 anos no sobrado apertado, brincando com carrinhos de plástico no quintal de cimento rachado, perguntando pela mãe que sumira por dias. A vida em Itaquera era dura, aluguel atrasado, contas de luz piscando no escuro, mas era o lar que ela construíra com as próprias mãos, costurando noites adentro na confecção do Brás. Elas desceram pelo elevador rangente, passando por pacientes tossindo nos bancos de espera. Do lado de fora, o estacionamento do hospital era um caos de táxis amarelos e ônibus parando na calçada. A marginal Tietê rugia ao fundo, um rio de metal e buzinas que engolia a cidade. Sílvia chamou um Uber pelo app e as duas entraram no carro compacto, Lucas no colo de Ana. O motorista, um homem de meia idade com rádio sintonizado em uma FM de samba, olhou pelo retrovisor. Pra Penha? Tá bom, senhora. Trânsito tá bravo hoje, mas a gente chega. O ar-condicionado fraco soprava ar morno, e Ana encostou a testa na janela, vendo os prédios periféricos passarem em borrão, favelas empilhadas, outdoors de cerveja e igrejas evangélicas prometendo salvação. Chegaram ao centro de referência depois de 40 minutos de engarrafamento na Radial Leste. O prédio era modesto, um sobrado reformado com fachada branca e uma placa discreta. Centro de Referência da Mulher. Apoio à vítima de violência. Dentro, o ar era fresco, com cheiro de chá de ervas e paredes pintadas de azul claro, cheias de cartazes sobre direitos e linhas de denúncia. Uma recepcionista de sorriso acolhedor as guiou para uma sala pequena, onde uma advogada chamada Carla esperava, com óculos redondos e pilhas de dossiês na mesa. Boa tarde, Ana Clara. Sente-se, por favor. Sílvia me contou um pouco. Vamos devagar. Carla tinha uns 35 anos, sotaque de interior misturado ao paulistano e uma energia calma que desarmava. Ofereceu água em copos de plástico e Ana bebeu, sentindo o peito apertar ao recontar a cena no hospital. O parto, o choro de Lucas, a mão de Roberto no braço dela. Ele me sacudiu, doutora. Dói até agora, mas ele é o pai. E se eu denuncio, ele perde o emprego na oficina? A gente precisa do dinheiro. Carla assentiu, anotando em um formulário. Entendo o medo. Aqui na Lei Maria da Penha a denúncia não é automática. Você decide. Mas registrar o BO protege você e os meninos. Pode pedir medida protetiva. Ele fica afastado por uns dias, sem contato. E pensão alimentícia. Com salário dele de mecânico, dá para cobrir o básico. Já vi casos assim na Zona Leste. As mulheres saem mais fortes. Ela pausou, olhando para Lucas, que acordara e mamava quieto. Você trabalha como costureira? Tem curso profissionalizante aqui, gratuito. Imagina,
abrir uma lojinha no Brás ou na feirinha de Itaquera. Muitas começam assim. Ana sentiu um calor subir aos olhos. Era a primeira vez que alguém falava de futuro, não só de sobrevivência. Eu sempre quis isso. Costuro bem, faço vestidos que as clientes elogiam. Mas com Roberto, ele diz que mulher tem que ficar em casa. As palavras ecoavam as brigas antigas, quando ele chegava da Vila Matilde, olhos vermelhos de cachaça, gritando que ela não prestava por trabalhar fora. Mas agora, com o apoio de Carla e Sílvia tecendo uma rede invisível, o medo parecia menor. A sessão durou 1 hora, terminando com Ana assinando um termo preliminar para o BO. Vou protocolar na delegacia da mulher hoje. Amanhã te ligo com novidades. Carla apertou sua mão, um gesto firme. Sílvia a levou de volta ao Uber, prometendo acompanhar o processo. Você é corajosa, Ana. Manda mensagem se precisar. E cuida desse menininho. O carro serpenteou pelas ruas da Penha, passando por mercadinhos com frutas empilhadas e crianças jogando bola na calçada. Ana ligou o celular ao chegar perto de Itaquera e mensagens de Roberto piscaram. Onde você tá? Pedro quer você. Eu mudei, juro. Vem pra casa. O coração dela acelerou, um misto de raiva e saudade. Em vez de responder, ligou para Dona Rosa. Tia, tô chegando. Pode ficar com o Pedro mais um pouco? Não deixa o Roberto entrar. Dona Rosa, do outro lado da linha, respondeu com voz trêmula, mas decidida. Claro, filha. Ele veio aqui de manhã batendo na porta de novo. Eu chamei o síndico do prédio, disse que era para ele sumir. Pedro tá desenhando o irmãozinho, coitado. Vem logo, eu fiz bolo de fubá. O Uber parou em frente ao sobrado de 2 andares, com portão de ferro enferrujado e jardim de terra batida. O bairro de Itaquera pulsava à tarde. Som de funk ecoando de uma janela aberta, vendedores ambulantes gritando água gelada e o cheiro de churrasco de uma casa vizinha. Hannah pagou a corrida com o cartão de débito quase no limite e subiu os degraus, o carrinho de Lucas rangendo. Dona Rosa abriu a porta antes mesmo de bater, os braços abertos. Minha menina, entra, entra. Pedro correu da sala, os olhos castanhos arregalados de alegria. Mamãe, cadê o bebê? É menino mesmo? Ele abraçou as pernas dela, o corpinho magro tremendo de emoção. Ana se abaixou com cuidado, beijando a cabecinha suada. Oi, meu amor. Aqui tá o Lucas. Ele é teu irmãozinho. Pedro espiou o carrinho, tocando o pezinho com curiosidade. Ele é pequeno. Vai crescer para jogar bola comigo? O riso dele era puro, alheio ao drama, e Ana sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Vai sim, filhote. A gente vai ser feliz. Dona Rosa serviu o bolo na mesa de fórmica da cozinha com café forte. Conta tudo, Ana. Essa Sílvia parece boa gente? Enquanto comia, Ana explicou o centro, a advogada, o possível BO. A idosa ouvia balançando a cabeça. No meu tempo, a gente aguentava quieto. Meu marido batia quando perdia no jogo do bicho. Mas você é nova, luta. Se precisar, fica aqui comigo. Meu sobrado tem quarto sobrando. O sol se punha quando um barulho veio da rua. O ronco de um carro velho parando. Ana olhou pela janela e viu Roberto descendo de um Fiat Uno emprestado, o rosto barbado e olhos injetados. Ele bateu no portão, voz alta. Ana, abre aí, a gente precisa conversar. Eu errei, mas é nosso filho. Pedro se escondeu atrás dela e Dona Rosa foi à porta, firme. Vai embora, Roberto. Ela não quer te ver, a polícia sabe de tudo. Ele insistiu, sacudindo o portão. Que polícia o quê? Eu sou o marido. Ana, sai daí, mulher. O pânico subiu no peito de Ana, mas ela respirou fundo, lembrando das palavras de Carla. Pegou o celular e discou para Sílvia, que atendeu na hora. Ele tá aqui, o que eu faço? A voz da assistente foi calma. Fica dentro. Eu aviso a delegacia. Medida protetiva sai amanhã cedo. Roberto gritou mais um pouco, mas o vizinho do lado, um aposentado rabugento, saiu com uma vassoura. Some daqui, seu bêbado. Vai arrumar problema. Derrotado, ele subiu no carro e foi embora, o motor tossindo fumaça preta. Ana desabou na cadeira, abraçando Pedro e Lucas. O entardecer caía sobre Itaquera, com luzes de postes acendendo nas ruas estreitas. Pela primeira vez, o medo não a paralisava. Ele a impulsionava.
Com o apoio da rede que começava a se formar, Ana via rachaduras na prisão que chamava de casamento. Amanhã seria outro dia, com decisões que mudariam tudo. Mas naquela noite, com os filhos ao lado e Dona Rosa vigiando, ela se permitiu um suspiro de alívio. São Paulo, com sua chuva e seu caos, ainda guardava espaço para recomeços. A noite em Itaquera se estendia como um manto pesado, com o zumbido distante dos trens do metrô ecoando pelas ruas estreitas e o cheiro de fumaça de churrasco pairando no ar úmido. O sobrado de Dona Rosa, com suas paredes de tijolo aparente e janelas gradeadas, parecia um refúgio frágil contra o mundo lá fora. Ana Clara sentava-se na sala de estar, uma peça modesta com sofá de curvim rasgado e uma TV velha sintonizada em um canal de novelas, o volume baixo para não acordar as crianças. Pedro dormia no quarto ao lado, exausto de tanto perguntar pelo pai, enquanto Lucas mamava quieto em seu colo, os olhinhos semicerrados fixos no rosto da mãe. O hematoma no braço latejava sob a manga da blusa, mas era o coração que doía mais. Uma pontada de dúvida que a fazia questionar cada promessa quebrada de Roberto. Dona Rosa, na cozinha adjacente, preparava um chá de boldo, o vapor subindo em espirais que embaçavam a janela. Seus movimentos eram lentos, marcados pelos anos de trabalho como faxineira em fábricas da Zona Leste, mas sua presença era uma âncora. Ele vai voltar, Ana. Homens como o Roberto não desistem fácil. Mas você está certa em não abrir a porta. Amanhã, com essa tal de medida protetiva, ele vai ter que respeitar. Sua voz, rouca pelo sotaque interiorano de Minas que nunca perdeu, carregava a sabedoria de quem vira maridos, transformar amor em veneno. Ana assentiu, balançando Lucas devagar. O celular vibrava de novo no tampo da mesa de centro, mensagens de Roberto piscando na tela escura. Por que você está fazendo isso? Eu te amo, caramba. Pedro precisa do pai. Cada palavra era um gancho no peito dela, puxando-a de volta para o ciclo familiar. As reconciliações mornas após as brigas, os fins de semana em que ele levava os filhos ao Parque do Carmo, fingindo que tudo estava bem. Mas ontem, no hospital, e hoje no portão, o medo havia se transformado em algo mais sólido. Raiva misturada a uma determinação nova, forjada nas conversas com Sílvia e Carla. Eu sei, tia, mas e se ele machucar o Pedro? Ou pior, se eu perco a guarda por causa disso? Antes que Dona Rosa respondesse, o telefone fixo da casa tocou, um trinado agudo que cortou o silêncio. Era Sílvia, a voz urgente mas controlada do outro lado da linha. Ana, sou eu. A Delegacia da Mulher na Penha acabou de protocolar a medida protetiva. Saiu o mandado de afastamento. Ele não pode se aproximar de você, dos meninos ou da casa por 30 dias, sob pena de prisão. A PM já foi notificada. Se ele aparecer, liga para o 190 na hora. Ana sentiu um alívio frio percorrer a espinha, como se um peso invisível tivesse sido erguido. Obrigada, Sílvia. Ele veio hoje à tarde batendo no portão. O vizinho ajudou a espantar. Sílvia pausou, o som de papéis farfalhando ao fundo. Bom que não piorou. Amanhã cedo, venha à delegacia assinar o BO formal. Traga o Pedro se puder. Eles podem avaliar se ele precisa de apoio psicológico infantil. E olha, tem um grupo de apoio aqui no centro às 10 horas. Mulheres como você, contando histórias. Ajuda a não se sentir sozinha. Ana concordou, desligando com as mãos trêmulas. Dona Rosa serviu o chá sentando-se ao lado com uma xícara própria. Viu? A lei está do seu lado agora. No meu tempo era rezar e aguentar. Mas você, menina, tem que se levantar. Amanhã eu cuido do Lucas, você vai resolver isso. O amanhecer trouxe uma garoa fina, típica de São Paulo em novembro, que molhava as ruas de Itaquera e transformava o asfalto em poças espelhadas. Ana acordou cedo, o corpo rígido dos pontos e da tensão acumulada, mas com uma clareza que não sentia há anos. Vestiu uma saia florida velha e uma blusa solta. Arrumou Pedro para a escola. O menino de olhos curiosos, agora quieto, sentindo a mudança no ar. Mamãe, o papai vai voltar para casa? Perguntou ele, enquanto comia o pão com manteiga na cozinha. Ana ajoelhou-se ao nível dele, tocando o rosto macio. Ele vai, filhote, mas a gente precisa de um tempo. Você, eu e o Lucas vamos ficar bem.
Prometo. Pedro assentiu, confuso, mas confiante na mãe que sempre consertava tudo, como os brinquedos quebrados. Dona Rosa ficou com Lucas, embalando-o no colo enquanto via o noticiário na TV, falando de enchentes na Marginal Pinheiros. Ana pegou um ônibus lotado na Avenida Itaquera, o 307M, que rangia a cada freada, lotado de trabalhadores indo para o centro. O cheiro de suor e perfume barato enchia o ar, e ela se espremeu entre uma senhora com sacolas de feira e um jovem com fones de ouvido. Chegou à Penha depois de uma hora de trânsito parado, o coração acelerado ao entrar na Delegacia da Mulher, um prédio baixo com fachada azulada, guardas na porta e um mural de murais com frases como "Não cale a violência". Silvia esperava na recepção, com um café na mão. "Bom dia, Ana. Vamos direto para a delegada." A delegada, uma mulher de 50 anos chamada Marta, com cabelo curto e uniforme impecável, recebeu-as em uma sala apertada, cheia de arquivos e um ventilador barulhento. Seu sotaque era puro paulistano da Zona Norte, direto e sem rodeios. "Sente-se. O doutor do hospital mandou o relatório. Agressão física pós-parto. Isso é grave. Pode configurar lesão corporal. Conte do seu jeito." Ana respirou fundo, as palavras saindo em um fluxo. O casamento, as brigas, o parto, o braço sacudido. Lágrimas vieram, mas ela as enxugou sentindo o peso se dissipar ao verbalizar. Marta anotava, o olhar atento. "Ele tem histórico? Bebe?" Ana confirmou, mencionando as noites na Vila Matilde. "Certo, vamos registrar. Com a medida, ele está proibido de contato. Se violar, prisão em flagrante." "E para os meninos?" "Pode pedir guarda provisória." O juiz decide em audiência rápida. Elas assinaram papéis por meia hora e Ana saiu com uma cópia do BO. Um papel que parecia frágil, mas poderoso em suas mãos. No grupo de apoio no centro, 10 mulheres sentavam em círculo, de idades variadas. Uma manicure de Guaianazes, uma professora de Tatuapé, todas com cicatrizes invisíveis. A facilitadora, uma psicóloga chamada Lúcia, começou. "Hoje falamos de limites. Quem quer compartilhar?" Ana hesitou, mas levantou a mão. "Meu marido me bateu no hospital logo depois do parto. O médico parou ele. Agora tô com ordem de afastamento." As outras assentiram, histórias fluindo, maridos ciumentos, sogras que defendiam o agressor, a luta pela pensão. Uma delas, Vera, de 42 anos, apertou sua mão. "Eu saí há 2 anos. Hoje trabalho em uma costuraria no Belém e meus filhos me respeitam." "Você consegue, mana." Ao meio-dia, Ana pegou o ônibus de volta, o sol rompendo as nuvens e aquecendo o vidro. Parou no mercadinho da esquina de casa, comprando arroz e feijão com o pouco dinheiro da costura atrasada. Dona Rosa a recebeu com Lucas sorridente, balbuciando sons. Pedro chegou da escola correndo, contando sobre o desenho que fizera na aula. Mas o alívio durou pouco. Ao entardecer, uma batida na porta veio, seguida da voz de Roberto, baixa e suplicante. "Ana, abre. Eu sei da papelada, me deixa explicar. Não bebi, juro." Ana congelou na cozinha, o coração disparado. Dona Rosa foi à porta, voz firme. "Vai embora. A polícia sabe." Do lado de fora, ele insistiu. "Eu errei, mas sou o pai, não me tira isso." Pedro se escondeu e Ana pegou o celular discando 190. A PM chegou em 10 minutos. Sirene baixa, levando Roberto embora algemado, o rosto dele pálido de choque. "Você vai se arrepender!" gritou ele, mas Ana não olhou. Naquela noite, com as crianças dormindo e Dona Rosa ao lado, Ana chorou pela primeira vez sem culpa, lágrimas de liberação. O apoio da rede, hospital, centro, delegacia, tecia uma armadura ao seu redor. São Paulo, com sua garoa e seu pulsar incessante, começava a parecer menos hostil. Amanhã ligaria para a confecção pedindo folga para o curso. O caminho era longo, mas pela primeira vez ela via o fim do túnel, um recomeço costurado com coragem. A garoa da manhã seguinte em Itaquera caía fina e insistente, transformando as ruas de paralelepípedos em um tapete escorregadio que refletia as luzes amareladas dos postes ainda acesos. O ar úmido carregava o cheiro de pão fresco das padarias acordando
e o ronco distante dos caminhões que abasteciam os mercadinhos da Zona Leste. Ana Clara acordou com o choro de Lucas ecoando pelo quarto apertado do sobrado de Dona Rosa, o corpo ainda dolorido dos pontos e da tensão acumulada, mas com uma determinação que pulsava como um segundo coração. Pedro já se mexia na caminha improvisada no chão, os cabelos desgrenhados e os olhos sonolentos fixos na mãe. Mamãe, hoje tem escola? O papai ligou? A pergunta inocente cortou como uma lâmina fina, e Ana forçou um sorriso, ajoelhando-se para abraçá-lo. Não, filhote. Hoje a gente vai para o centro juntos ver uma coisa legal. O papai. Ele está resolvendo as coisas dele. As palavras saíam medidas, como se ela estivesse costurando uma mentira para proteger o menino de 6 anos, que ainda via o pai como o herói das brincadeiras no quintal. Dona Rosa entrou da cozinha com uma caneca de leite quente na mão e o avental florido amarrado na cintura. Seus olhos enrugados pela vida dura transmitiam uma força quieta. Come, Pedro. Eu levo você para a escola depois. Ana, o café tá pronto. E não esquece, o curso começa às 9. Silvia ligou ontem à noite confirmando. Ana assentiu, sentando-se à mesa de fórmica gasta, onde o vapor do café preto subia em espirais reconfortantes. O celular, agora com o número de Roberto bloqueado, vibrava com mensagens de números desconhecidos, provavelmente amigos dele da oficina na Vila Matilde tentando mediar. Ele tá mal. Ana, pede para você perdoar, dizia uma. Ela apagou sem ler o resto, sentindo o peito apertar com uma mistura de pena e alívio. A medida protetiva era um escudo frágil, mas real. A delegada Marta havia avisado que qualquer violação levava à prisão. Ainda assim, o medo de que ele aparecesse de novo com promessas ou raiva rondava como a garoa lá fora. Depois de deixar Pedro na escola municipal, um prédio cinza com muro pichado e crianças correndo no pátio, Ana pegou o ônibus 307M novamente, Lucas no sling contra o peito, o corpinho quente pulsando em ritmo com o dela. O trânsito na Avenida Itaquera era um caos matinal, buzinas impacientes, vendedores de pipoca gritando nas esquinas e o cheiro de diesel misturado ao perfume das mulheres apressadas. Chegou ao centro de referência da mulher na Penha, com meia hora de atraso, o coração acelerado pela expectativa. Silvia a esperava na porta, com um guarda-chuva emprestado e um sorriso acolhedor. Bom dia, Ana. Pronta para o curso? É básico de empreendedorismo para mulheres como você. Costura, gestão, até marketing para feirinha. Gratuito e com certificado. A sala de aula era um espaço simples, com mesas de plástico dispostas em semicírculo e paredes cobertas de cartazes motivacionais. Mulher empreendedora constrói o futuro. Havia 8 alunas, todas da periferia, uma diarista de São Mateus com mãos calejadas, uma vendedora de marmita de Itaim Paulista e Vera, a manicure do grupo de apoio que acenou animada. A facilitadora Lúcia, a psicóloga de 38 anos com dreads curtos e voz suave, começou a aula com uma roda de conversa. Hoje falamos de sonhos. O que vocês querem construir além da sobrevivência? Ana hesitou, mas quando chegou sua vez, as palavras fluíram. Eu costuro há 10 anos no Brás. Quero uma maquininha própria, vender online ou na feirinha de Itaquera. Mas com os meninos. E o ex-marido é difícil. Lúcia assentiu, sem piedade no olhar, só empatia. Ex-marido é um bom começo, Ana. Reconhecer isso já é força. Vamos planejar. Com o curso você aprende a calcular custos, atrair clientes. E tem microcrédito pelo governo para comprar equipamento. As outras compartilharam. Vera contava como saíra de um casamento violento e agora tinha 3 manicures ajudantes. A diarista sonhava com um ateliê de limpeza ecológica. Riram de perrengues comuns, clientes que atrasam pagamento, maridos que sabotam, e Ana sentiu pela primeira vez uma rede de irmãs invisíveis se tecendo. Lucas, no colo, balbuciava sons, e uma das alunas ofereceu um brinquedinho de pano costurado à mão. Para ele, mana, mulheres se ajudam. A aula durou 3 horas intercalada com exercícios práticos. Esboçar um plano de negócios em um caderno simples.
Ana desenhou ideias para vestidos infantis, inspirados nos filhos, Pedro correndo, Lucas crescendo. Mas o obstáculo veio no intervalo, quando o celular tocou. Era a confecção do Brás, o chefe com voz rouca de cigarro. Ana, você someu pós-parto? Preciso de você amanhã ou arrumo outra costureira. A produção está atrasada, e com o Natal vindo, não dá para perdoar folga. O pânico subiu. Sem salário, como pagar o aluguel do sobrado? Os pontos ardiam só de pensar na máquina de costura industrial, que exigia horas sentada em postura torta. Eu volto, seu Zé, mas preciso de uma semana para os meninos. Ele resmungou, mas cedeu. Tá bom, mas não mais que isso. E Ana desligou, o suor frio na testa. Silvia, que observava de canto, aproximou-se. Problema no trabalho? Fala com a Carla, a advogada. Com o BO você pode pedir licença remunerada por violência doméstica. É direito. Elas foram à sala ao lado onde Carla revisava papéis. Exato. A lei garante estabilidade provisória. Eu monto o pedido para o TRT. Enquanto isso, o centro tem vale alimentação para os filhos. Ana sentiu as lágrimas pinicarem, não de fraqueza, mas de gratidão. Obrigada, eu achava que estava sozinha nessa. O almoço foi no refeitório do centro. Arroz, feijão e salada simples, servido por voluntárias. Vera sentou ao lado, mastigando devagar. Meu ex fez o mesmo. Sabotava meu emprego para me manter dependente. Mas quando eu comecei a manicure em casa, ele viu que eu não precisava dele. Hoje, ele paga a pensão sem reclamar. Ana ouviu, imaginando Roberto na oficina, mãos sujas de graxa, talvez bebendo para esquecer a humilhação da prisão em flagrante. Parte dela ainda doía pela família que sonhara na festa junina anos atrás. Mas o apoio, Lúcia com suas dinâmicas de autoestima, Carla com os papéis, Silvia com os contatos, a impulsionava para a frente. De volta ao ônibus à tarde, com Lucas dormindo e o caderno de anotações no colo, Ana parou no mercadinho da esquina para comprar leite e farinha. O sol rompera a garoa, tingindo o céu de um azul sujo, filtrado pela poluição. Dona Rosa a recebeu com Pedro de volta da escola, o menino correndo para mostrar um desenho. Uma família de 4 com o pai de volta. Olha, mamãe, agora somos completos de novo. O coração dela apertou e ela abraçou o filho sussurrando. A gente vai ser sim, mas do nosso jeito forte e feliz. Enquanto preparava o jantar, macarrão com salsicha, o básico da geladeira quase vazia, o telefone tocou. Era Marta, da delegacia. Ana atualizando. Roberto foi interrogado. Negou tudo, mas o relatório do hospital pesa. Ele vai para a audiência em 2 semanas. Fique atenta, mais segura. Ana desligou, sentindo o obstáculo maior se aproximar. A corte, as testemunhas, o risco de ele reconquistar Pedro com mentiras. Mas naquela noite, com as crianças rindo à mesa e Dona Rosa contando histórias de sua juventude em Minas, ela viu o crescimento. Não mais a mulher que perdoava em silêncio, mas uma mãe costurando um futuro próprio. A garoa voltara lá fora, batendo na janela como um ritmo de esperança. E Ana, pela primeira vez, dormiu sem pesadelos, sonhando com linhas e agulhas que teciam liberdade. As 2 semanas seguintes passaram em um ritmo acelerado, como o metrô da linha vermelha lotado nas horas de pico, levando Ana Clara de um compromisso a outro em meio ao caos de São Paulo. A garoa de novembro dera lugar a um calor úmido que grudava a roupa na pele. E o bairro de Itaquera fervilhava com o movimento das feiras livres e o barulho constante dos ônibus da SPT Trans. Ana acordava cedo todos os dias, o corpo ainda se ajustando aos cuidados pós-parto, os pontos cicatrizando devagar, o braço com o hematoma desbotando para um amarelo pálido. Mas a mente estava mais afiada, focada no que viria pela frente. Pedro, com sua curiosidade infantil, adaptava-se à rotina nova. Escola pela manhã, tardes brincando no quintal com os filhos dos vizinhos e noites em que Ana contava histórias de mulheres fortes, como as costureiras que construíam impérios na liberdade. Dona Rosa se tornara o pilar indispensável, cozinhando feijão com arroz e dividindo o sobrado como se fosse uma extensão de sua própria família. Você está florescendo, menina,
dizia ela, enquanto passava o café forte na cafeteira italiana velha, o aroma enchendo a cozinha apertada. Lucas crescia rápido, engordando com o leite materno e os sorrisos que Ana forçava nos momentos de dúvida. O curso no centro de referência seguia firme. Nas aulas de empreendedorismo, Ana aprendeu a calcular custos de tecido e a criar perfis no Instagram para vender vestidos personalizados. Vera, a manicure do grupo, tornara-se confidente, trocando mensagens sobre clientes difíceis e ex-maridos teimosos. A gente sai dessa mais inteira, mana. É a lei da selva paulistana. Quem resiste, vence. Mas os obstáculos não faltavam. Roberto violava a medida protetiva de formas sutis no início. Ligações de números desconhecidos, mensagens por amigos da oficina na Vila Matilde, até uma carta amassada deixada na porta de Dona Rosa, com promessas de mudança e culpa misturada a acusações. Você tá me destruindo, Ana. Os meninos precisam de pai. Eu parei de beber, juro pela Virgem. Ela lia e rasgava, o peito apertando com memórias da festa junina, onde tudo começara. O forró animado, as mãos calejadas dele na sua cintura. Mas o apoio de Sílvia e Carla a ancorava. Não caia nessa armadilha emocional. Ele quer controle de volta. Foque na audiência. O dia da audiência no Fórum de Itaquera chegou sob um sol escaldante, o tipo que faz o asfalto da Radial Leste ondular como água. Ana vestiu a saia florida limpa, uma blusa branca que costurara ela mesma, e carregou Lucas no sling, deixando Pedro com Dona Rosa. O fórum era um prédio imponente de concreto, com filas de advogados de terno e famílias nervosas nos corredores ecoantes. Carla a esperava na entrada, pasta na mão e expressão confiante. Tudo pronto. O relatório do Dr. Eduardo é ouro. Prova a agressão no hospital. A promotora é dura com casos pós-parto. Você só precisa falar a verdade. Na sala de audiência, o ar-condicionado zumbia fraco, e o juiz, um homem de uns 60 anos com barba grisalha e óculos grossos, presidia a mesa elevada. Roberto estava do outro lado, algemado e com um advogado datado, o rosto magro e olhos fundos de quem não dormia bem. Ele evitou o olhar dela, mas quando o juiz chamou testemunhas, a enfermeira Maria depôs por vídeo. Eu vi tudo. Ele a sacudiu como se fosse um trapo. A paciente estava vulnerável pós-parto. Dr. Eduardo, presente em pessoa, confirmou com voz firme. Foi violência física. Intervi para proteger a mãe e o bebê. Ela mostrou resiliência impressionante. Ana subiu ao banco das testemunhas, as mãos suadas no corrimão de madeira. O juiz inclinou-se para a frente. Senhora Clara, descreva o incidente e o histórico. As palavras saíram trêmulas no começo, mas ganharam força. O parto exaustivo, o choro de Lucas, a raiva de Roberto explodindo no quarto. Ele me culpou pela vida que a gente levava, mas eu aguentei por anos pelas crianças. No hospital, o doutor me salvou de algo pior. Lágrimas escorreram, mas ela ergueu o queixo sentindo o peso dos olhares, não de pena, mas de respeito. Roberto interrompeu uma vez, murmurando, foi um erro, Ana. Mas o juiz o calou. A promotora, uma mulher de 40 anos com coque apertado e sotaque da Zona Sul, pressionou. Ele tem histórico de alcoolismo e desemprego recorrente? Ana confirmou, mencionando as brigas na mecânica. Os empurrões em casa. O advogado de Roberto tentou minimizar. Foi estresse isolado. O réu busca terapia. Mas o juiz, após deliberação curta, bateu o martelo. Medida protetiva prorrogada por 6 meses. Guarda provisória à senhora Clara, com visitas supervisionadas.